Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo O Brasil Falante, publicado no Diário do Comércio em 28 de fevereiro de 2011. Quanto mais de longe se olha o Brasil, mais se vê que não é um país, é um hospício. Um hospício sem médicos, administrado pelos próprios loucos que se imaginam médicos. Nada aí funciona segundo os preceitos normais do cérebro humano. É o perfeito mundo às avessas, do Dr. Emir Sader, chefe do Conselho Médico desde que o Dr. Simão Bacamarte deixou este baixo mundo. A loucura não vem de hoje. Certo dia, após uma das minhas aulas na PUC do Paraná, reuniu-se um grupo de alunos para ouvir e apoiar o protesto de um deles, que entre lágrimas, sim, entre lágrimas, clamava contra o que lhe parecia uma depreciação infamante da cultura nacional. Onde já se viu, soluçava o rapaz, chamar de decadente e miserável um país que tem intelectuais da envergadura de Chico Buarque de Holanda? Eu soube do caso por terceiros, mas se ali estivesse, teria gravado o episódio em vídeo para ilustrar as aulas subsequentes quando voltasse ao tema da patologia mental brasileira. A destruição da cultura superior evidencia-se não somente na desaparição dos espíritos criadores, mas na inversão da escala de julgamentos. Na ausência de qualquer grandeza à vista, a pequenez torna-se a medida da máxima grandeza concebível, pois um professor gaúcho não chegou a proclamar o referido Chico um artista universal da envergadura de Michelangelo. Seria preciso anos de exercícios de percepção para fazer ver a essas criaturas que numa só pincelada de Michelangelo há mais riqueza de intenções, mais informação essencial, mais intensidade de consciência do que em tudo o que se publicou no Brasil sob o rótulo de literatura, desde a década de 80, da autoria de não sei quantos Chicos. Mas a mera sugestão de que deveriam submeter-se a esse aprendizado lhes soaria brutalmente ofensiva, uma prova de autoritarismo fascista. A ideia mesma de que a literatura deva refletir uma intensidade de consciência, uma riqueza de experiência humana, acabou por se tornar incompreensível quando tudo o que se espera é, na mais ambiciosa das hipóteses, que o artista invente variações engraçadinhas para os slogans de praxe. Isso é a definição de Chico Buarque de Holanda, com a diferença de que ele já não é mais tão engraçadinho. Nos anos mais recentes, porém, a situação agravou-se para além da possibilidade de uma descrição de conjunto. O máximo que se pode fazer é chamar a atenção para detalhes significativos, na esperança de que o interlocutor vislumbre a gravidade da doença pelo sintoma isolado. Um desses sintomas é a decomposição do idioma. Dou graças aos céus por não ser escritor de ficção nos dias que correm, quando se tornou impossível conciliar linguagem coloquial e correção da gramática. Leiam Marques Rebelo ou Graciliano Ramos e entenderão o que estou dizendo. Os personagens deles falavam com extrema naturalidade, sem incorrer em solecismos. Hoje em dia, tudo o que se pode fazer é escrever como gente nos trechos narrativos e descritivos, deixando que nos diálogos os personagens falem como macacos nerds. É a literatura exemplificando o abismo entre a linguagem culta e a fala cotidiana. Mas a existência desse abismo prova, ao mesmo tempo, a inutilidade social de uma literatura que já não poderia ser compreendida pelos seus próprios personagens. Antigamente, esse dualismo extremo de linguagem culta e vulgar só aparecia quando o autor queria documentar a fala das classes muito pobres, afastadas da civilização por circunstâncias econômicas ou geográficas insanáveis. Na era Lula, tornou-se necessário usá-lo para reproduzir a fala de um presidente da República e depois a de senadores, deputados, líderes empresariais e tutti quanti. Um jornalista decente já não pode escrever na linguagem de seus entrevistados. Não há mais medida comum entre a consciência e os dados que ela apreende. Isso é o mesmo que dizer que já não é mais possível elaborar intelectualmente a realidade, ao menos sem improvisar arranjos linguísticos que estão acima do alcance da maioria.
Alguns ouvintes já entenderam que a linguagem paradoxal do meu programa True Outspeak, explicações eruditas entremeadas de palavrões grosseiros, é um esforço barroco, talvez falhado, de sintetizar o insintetizável, de resgatar para a esfera da alta cultura a fala disforme e quase animal do Novo Brasil. Muitos nem percebem a diferença entre a linguagem tosca e sua imitação caricatural.